Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, graças a Deus. Boa noite, pessoal que está aí no Instagram, pessoal que está no Facebook, pessoal que está em casa, na nossa reunião, no nosso culto, no culto da comunidade Casa na Rocha, de cada família, de cada irmão. Quanta saudade quando a gente chega naquele prédio ali, onde nós nos reunimos, e a gente fica lembrando de como, da nossa alegria, da nossa comunhão, do nosso amor, daquilo que Deus faz entre nós, nos nossos pequenos grupos. E nesses dias nós estamos sem reunião em nenhuma casa, em nenhum lugar, apenas nossas reuniões através das nossas mídias, e assim estamos vivendo como igreja, como comunidade. E agora você que está aí na sua casa, peço que você se desvencilhe de todo tipo de algo que possa tirar sua atenção, e que você esteja numa reunião de culto mesmo. Nós aqui, vocês aí, pegue a sua Bíblia, não se distraiam, não fique conversando com as pessoas, coloque toda a sua atenção no Senhor. Nós estamos aqui desde o primeiro dia dos nossos cultos online. Nós estamos nos reunindo aqui na casa da Laine, minha irmã, uma das irmãs da nossa igreja, por acaso essa daqui. E nós estamos aqui mais uma vez para celebrar com você. Há um texto maravilhoso em Salmos de número 93 que eu gostaria de compartilhar com você. Se você quiser abrir sua Bíblia, seu smartphone, você abrir o texto para a gente ler juntos. Salmos de número 93. Eu vou colocar meu óculos aqui, porque sem óculos eu não enxergo. Salmos de número 93, olha que maravilha essa expressão: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará, o seu trono está firme desde a antiguidade, o teu trono, versículo 2, está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Salmos de número 93, que salmo magnífico, que salmo precioso, em que o salmista reconhece
os tumultos, as crises e tudo que está em torno dele. Mas ele diz: mais poderoso do que o bramido das águas impetuosas é o Senhor. E ele diz que por mais que haja essa impetuosidade das águas e dos tumultos, a santidade do Senhor e as leis e os mandamentos do Senhor permanecem firmes, permanecem inabaláveis. Nós queremos adorar a Deus. Eu queria pedir para você ficar de pé onde você está, para você ficar de pé, mesmo aqui os irmãos que estão aqui. Vamos buscar o Senhor, vamos orar por nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pela sua família, vamos pedir que Deus reine realmente nas nossas vidas, amém? Então fecha seus olhos. Pai, nós queremos juntos, nós aqui e os irmãos na casa deles onde eles estão agora, nós invocamos o nome de Jesus. Nós declaramos a santidade do Senhor sobre nós, os mandamentos do Senhor sobre nós, o governo do Senhor sobre nós. Na casa dos irmãos agora esteja a presença manifesta do Senhor. Haja cura, haja edificação, haja transformação, haja libertação. Que a mão do Senhor seja sobre nós, a bondade do Senhor seja sobre nós. Nós profetizamos vida, nós profetizamos harmonia, nós profetizamos salvação em cada lugar onde nós estamos, Pai, em nome de Jesus. Peço que você fique aí firme conosco. No final eu quero trazer uma palavra bem superficial, no sentido de não ser uma palavra profunda, sobre a grande tribulação. Peço que você fique conosco, nós vamos adorar a Deus, vamos cantar louvores ao Senhor. Cante com a gente, vamos celebrar o Senhor juntos, amém? Deus abençoe e vamos cantar ao Senhor. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos
canções que eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és, só tu és, só tu és santo. Não há outro como tu. Não, não, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Aleluia. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
doce da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Só o Senhor é o Filho de Deus. Só o seu nome é sobre todo nome, Jesus. Nós te damos o nosso louvor, Pai. Aqui na casa ou onde a gente estiver, Pai, nós estamos dedicando a Ti o nosso louvor. Recebe o nosso louvor, Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu.
de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar declare. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Amém. Obrigado, Rafa. Muito bom, graças a Deus. É interessante como que a fé cristã, ela é simples, né? A fé cristã é simples, e os elementos, né, que a gente percebe na fé cristã, também ela é de uma simplicidade que até incomoda muita gente. Antes de ministrar a palavra,
quero lembrar as pessoas que estão aí no meu Facebook que o som vai estar melhor se você entrar no Facebook da Casa na Rocha Comunidade de Cristãos ou no Instagram da Casa na Rocha Comunidade de Cristãos, porque esse celular nós estamos pegando o som ambiente, e esse outro aqui nós estamos tentando fazer um som um pouco melhor. E eu vou priorizar olhar mais para essas câmeras aqui do que para essa daí, tá bom? Mas se você quiser ficar aí, fique à vontade, desde que você não fique sem participar da reunião. Nós estamos acostumados com grandes ajuntamentos, e nós estamos acostumados com um louvor espetacular, com coisas grandiosas, né? Até mesmo as lives que a gente vê dos cantores, dos grupos musicais famosos, e eles fazem super produções, e então a gente estamos sendo acostumados a acreditar que a nossa vida e tudo que é bom sempre estará nas grandes produções, nas megas organizações. Assim tem sido também, né? Antigamente nós tínhamos o botequim do seu Antônio, que a gente comprava o pão, levava a caderneta. Isso há muito tempo atrás, né? Não é do tempo do Tiago Tidilodo, não. É mais atrás ainda. Você não é dessa época não, né, Tiro? Levava a cadernetinha para comprar o pão, anotava o pão, a rosca. Não, né? Você é do shopping, das grandes... E aí a gente... Por quê? O que acontece? As pessoas, para comprar um trator, vai no shopping, para comprar uma flor, vai no shopping, para comprar um pão, vai no shopping. Tudo é lá. E a gente vai acreditando que as coisas boas estão nos lugares grandes, nos lugares enormes. E que as coisas boas estão com os famosos, com os grandes. E Jesus apresenta o Evangelho na simplicidade. Ele diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde tiver um ajuntamento com 2 ou 3 pessoas, eu estou ali. E quando ele reúne com os discípulos, ele traz o pão e o vinho. Não é um grande banquete, é um pão e o vinho. E ele oferece a toalha e uma bacia como elementos de demonstração de como é que deve ser o nosso viver e como é que nós devemos servir a Deus. 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. O vinho e o pão são os elementos que representam aquilo que é mais sublime na fé, que é o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. E a bacia, a água e a toalha, que é um trabalho dos servos. Cuidemos para que a gente não seja arrastado juntamente com as grandes multidões, fascinado com luzes, com barulhos, com coisas desse tipo, acreditando que esses lugares e esses ambientes é que retém as coisas melhores. Não sou claro, contra coisas boas, mas cuidemos para que o nosso coração não fique viciado com a aparência do presente século. A aparência sempre vai tentar nos enganar. Cuidado com os holofotes, cuidado com o glamour, cuidado com essas coisas big, mega, grande, hiper, acreditando que o melhor está lá. Você não sabe, talvez você nunca apertou na mão do dono do McDonald's, mas no tempo que a gente comprava sanduíche lá no sanduba do seu Cláudio, a gente sabia o nome dele, ele sabia os nossos, e o relacionamento era bem melhor. Irmãos, eu confesso para vocês que quando começou essa pandemia, bem no início dessa pandemia, a gente foi vendo os noticiários e vendo as coisas acontecendo no mundo todo, e cada dia que foi passando o tempo, né? Estou aqui com o Tidilodo, ele falou assim: nossa, parece que tem 1 ano que a gente está nessa pandemia, né? E não é verdade, não temos nem 2 meses aqui no Brasil, pelo menos, né? As notícias falam isso e aquilo, mas nós estamos de quarentena um pouco mais, talvez de 1 mês, né? 1 mês e alguma coisa. Mas parece que faz muito tempo, né, que nós estamos de quarentena, alguns mais ou menos, e alguns não podem nem fazer a quarentena. O que eu queria falar com vocês nessa noite, então, é
essa expectativa que ganhou o meu coração a partir do momento que eu fui percebendo essa pandemia no mundo inteiro, né? Esse vírus espalhando e colocando as grandes potências, os grandes homens, sem saber o que fazer ao certo, os governos se debatendo e tentando solucionar, tentando trazer alguma solução para o mundo. E lendo a Bíblia, claro que este evento me fez pensar muito mais a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Tenho pensado todos os dias, lido, estudado, pesquisado, ouvindo essa e aquela palavra, escutando este e aquele pastor, ouvindo as pessoas, os antigos, os novos, lendo algum livro a respeito da vinda de Jesus. O barulho que eu estou ouvindo na minha alma, o grito que eu estou ouvindo dentro da minha alma é a respeito da volta do Senhor Jesus. Não sei se há alguém no mundo que tenha autoridade para dizer categoricamente que este seja uma das evidências, um dos sinais da vinda de Jesus, não é? Daquilo que estava apontado nas profecias a respeito de algum sinal que apontava para a volta do Senhor. Hoje, eu quero falar uma palavra com vocês, como que um voo um pouco mais longe assim, de um assunto muito caro para a igreja, um assunto muito sério, que quase nós não pregamos, quase nós não falamos, salvo em alguns seminários teológicos, mas não mais do que isso, porque esse tipo de assunto que nos leva a vasculhar um pouco mais a Bíblia tem nos dado uma espécie de preguiça. As pessoas não estão com muito tempo para ouvir coisas um pouco mais elaboradas, um pouco mais profundas. As pessoas não têm mais do que 1 ou 2 minutos para ver algum vídeo, até mesmo na live da sua própria comunidade, da sua própria igreja. A gente não tem muito essa paciência de ficar ouvindo uma coisa só por muito tempo. Então, os livros já sumiram das prateleiras, nós já não lemos mais os bons livros, a gente tem lido pouco a Bíblia, o nosso conteúdo tem sido cada vez mais empobrecido, e por isso a nossa vida espiritual também, ela não é lá essas coisas. Então eu queria tocar nesse assunto com você hoje, a respeito da severidade do Senhor. Queria começar lendo Romanos capítulo 11, e lembrando a você de um quadro que me veio à mente no dia de ontem. O lugar que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, nós temos lá sensores de incêndio. Então, a qualquer momento, quando de repente surgir qualquer movimento, qualquer fumaça, qualquer forma que poderia produzir incêndio ali, aqueles sensores, eles são acionados e o barulho é gritante, incomoda. Ele, na casa inteira, no lugar todo, aquele sinal dizendo para a gente evacuar, sair daquele lugar, não ficar ali, sair, deixar tudo, não dá tempo de pegar nada. E a gente ensaia as pessoas, a gente ensaia os moradores, as pessoas que trabalham ali, vez ou outra, de repente, a gente liga o alarme ali e a gente treina para ir para o lugar certo, o que deve fazer cada um, a fim de que possam salvar as suas vidas. Não dá tempo de pegar celular, não dá tempo de pegar aquela camiseta, não dá tempo de salvar aquele tênis, aquele boné, não dá tempo de nada, do jeito que está, de cueca, pelado, do jeito que tiver. A pessoa precisa sair do local para salvar a sua própria vida e ainda tentar salvar alguns, se for caso a vida dele não seja colocada também em risco. Vez por outra no mundo, acontece um desses alarmes. E é claro, não é coerente, não é sadio uma pessoa, ao ouvir um alarme de incêndio, ficar brincando ali como se ele não fosse ser incendiado, se há alguma coisa ele estivesse imune àquele incêndio. Eu estou falando do Covírus, eu estou falando da vinda de Jesus, eu estou falando de algo que é um pouco mais sério do que esse vírus que está
que está espalhado no mundo inteiro. E eu quero falar com vocês a respeito dessas sirenes celestiais que acontecem na história da fé e que ela tem nos alertado muitas vezes, e muitas vezes algumas pessoas ainda permanecem no prédio incendiado, apesar de ouvir uma buzina, uma trombeta no seu ouvido, incomodando o tempo todo, e a pessoa mesmo assim, ouvindo a trombeta, ouvindo os sinais, ouvindo a sirene, ela teimosamente fica no seu lugar confortavelmente, sem tomar nenhuma decisão. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 13. Eu quero apenas uma expressão desse texto, mas eu vou começar com esse texto do livro de Romanos, talvez um dos capítulos mais difíceis, do 9 até o 11, seja um dos capítulos mais difíceis de interpretação de Romanos, e eu não vou nem me aventurar sequer entrar aqui na orla, aqui na beira aqui da praia, né? Vamos deixar esses para os mais eruditos e os mais conhecedores. Eu estou falando a vocês, gentios, nós, a igreja de Jesus. Gentios somos nós, a igreja. Visto que sou apóstolo para os gentios, só pedir para desligar esse ventilador, senão virar para lá, por favor. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, disse Paulo. Exalto o meu ministério, olha que interessante, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição de Israel, a rejeição do povo do apóstolo Paulo, se a rejeição a Jesus é a reconciliação, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação quando eles aceitarem o Evangelho, aceitarem o Messias, aceitarem Cristo como Messias, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiro frutos, toda a massa também o é. Se a raiz, que é o povo de Israel, é santa, os ramos, que somos nós, também o serão. Se alguns ramos foram cortados, se alguns ramos dessa oliveira que é Israel foram cortados, sendo oliveira brava, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Ou seja, se Deus colocou você que não é oliveira, você que é de outra natureza nessa oliveira, e Deus te enxertou, não fique pensando que é por sua própria glória, foi bondade de Deus, né? Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz quem sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, disse Paulo, os ramos foram cortados para que você fosse enxertado. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. A sua fé te mantém ligado a essa graça. Não orgulhe, mas tenha temor. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Aí o apóstolo Paulo diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Deus foi severo com aqueles que caíram. Deus não poupou a Israel por causa da incredulidade e os cortou. Mas bondade para com você, que não era da oliveira, não era do povo dele, e você foi enxertado nesse povo por fé, por bondade. Então considere a bondade e a severidade de Deus. Mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Texto maravilhoso. Nós não estamos acostumados a ouvir palavras sobre a severidade de Deus. Nós gostamos de ouvir mensagens que falam sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus.
É impressionante como que este outro aspecto do atributo do caráter de Deus, ele não é assim tão falado, tão ministrado. Quase não temos pregações a respeito da justiça, do caráter santo de Deus, desse lado do caráter de Deus que fala da severidade. Poucas pregações, poucas canções, quase você não vê canções a respeito de Deus ser um justo juiz, um Deus que não tem o inocente, o culpado por inocente, um Deus que julga, um Deus que pune, um Deus que age de maneira severa em relação às pessoas. Não parece ser alguma coisa para os nossos dias bom de se falar e muito menos bom de se ouvir. Nós não temos muitos lugares onde isso é falado, nem mesmo na minha própria comunidade. Nós não falamos tanto assim a respeito do juízo final, a respeito desses atos de julgamento de Deus na história, desse atributo de Deus que fala da sua severidade. Nós quase não cantamos, quase não se há canções falando a respeito disso, de punição, do inferno, da condenação, quase não falamos. Falamos muito sobre o amor de Deus e, na verdade, o próprio Deus também se expressa muito mais no seu amor do que no seu juízo. A Bíblia está cercada de textos que diz que o juízo de Deus, a ira de Deus dura apenas um momento, mas a sua misericórdia não tem fim. O Evangelho, na verdade, é para nos alertar a respeito da bondade e dessa misericórdia de Deus, contrastando ou demonstrando ou mostrando também o caráter justo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos visto uma sociedade pervertida. Nós vivemos talvez uma das épocas mais terríveis da nossa história. Os seres humanos cada vez mais absolutizados na maldade. Seres humanos cada vez mais orgulhosos, presunçosos. Temos cometido pecado como nação, como planeta, graves e terríveis pecados ao longo da nossa história. Desde que Adão experimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, até os nossos dias, os homens têm praticado e produzido e inventado tantos males, tantas maneiras de praticar pecados, tanta maldade, tanta violência, pecado na área da violência, pecados na área da corrupção, pecados na área sexual, na moralidade. Já não se sabe mais o que é ser homem e o que é ser mulher. Mesmo dentro dos locais de culto, os nossos pregadores nós temos sido muitas vezes bastante políticos na maneira de como nós devemos condenar o pecado das pessoas. Mesmo na igreja, os nossos pastores condenados por atos e denunciados por atos terríveis de roubos, de adultério, de assédio sexual. O mundo está vivendo uma crise terrível de imoralidade. Talvez eu e você que vivemos num ambiente religioso, quase não percebemos, mas nesse momento exato, à noite, você quiser descobrir as coisas mais horrorosas que acontecem no mundo, nos guetos, nos antros de impiedade, as coisas mais cruéis, o mundo passando fome, países se enriquecendo demais a despeito de outros países que passam fome, morrem de fome, o mundo vivendo um pecado terrível. E nós parece que não acordamos quando de repente na história Deus manda os seus anjos, manda os seus profetas soprarem as suas trombetas, avisando o povo do perigo iminente que cada um deles estão correndo a respeito do juízo de Deus. E eu gostaria de ler algumas dessas passagens com você. Mas antes de ler, quero lembrar desse Deus que tem caráter, desse Deus que tem padrão, desse Deus que tem princípios, desse Deus que não negocia a sua palavra, não negocia os seus atos. A Bíblia diz que pode cair tudo, mas a palavra de Deus não cai, ela permanece para sempre, Ele é o mesmo.
E obrigado aqui pela água. E nós não podemos esquecer destes maravilhosos ensinamentos da palavra de Deus. Desde o começo, Deus demonstra o seu caráter justo e Deus demonstra a sua severidade. Eu tenho pregado muitas vezes o amor de Deus, escrito a respeito da misericórdia de Deus, esse amor escandaloso do Senhor. Mas hoje eu quero escandalizar você. Hoje eu quero escandalizar você e mostrar um outro lado do Senhor que não é contrário ao seu amor. A justiça de Deus não incomoda o fato de Deus ser amoroso. E Deus ser amoroso não constrange a justiça de Deus. A justiça de Deus não contrapõe, não é um inimigo do amor e da misericórdia. Deus não se contradiz. Deus é perfeito no seu amor, como Ele é perfeitamente justo. É um amor justo e um justo amor. Desde o início das eras, nós vemos uma linha sendo trilhada, em que Deus preserva o seu caráter, em que Deus preserva a sua mensagem, em que Deus preserva a sua autoridade. Começa com Adão. Deus não tem pena, Deus não tem receios de tirar o Adão e Eva do paraíso. Deus julga a atitude de Adão e Eva, tirando-os daquele lugar paradisíaco, um lugar tão maravilhoso de viver, sem contradição, um lugar sem maldade. E Deus os coloca em um lugar árido, um lugar seco, em um lugar de trevas, em um lugar maldito. E Deus não só os tira dali, como coloca uma espada entre ele e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus julga a atitude de Adão. Deus é severo com a atitude de Adão. Deus não trata essa ação de pecado de Adão como alguma coisa que pode ser passado por cima. Ele julga aquela atitude. E Adão e Eva precisam sair do jardim. Deus não permite a ação de Caim em relação ao seu irmão. Ele vai até Caim e sopra a trombeta, a sirene na cabeça, nos ouvidos de Caim, dizendo que a atitude que estava nascendo no coração dele, de Caim, era reprovada. Deus julga a nação no dilúvio por Noé. A maldade do coração humano, ela extrapola os limites. Há um limite de maldade que Deus vai tolerando, mas chega um patamar em determinado momento que Deus não permite mais aquilo continuar e Deus põe fim àquilo. Deus intervém, Deus coloca as suas mãos e Deus sopra a sua trombeta, a sua buzina, dizendo: parem com isso, eu não aceito que você continue assim. O mundo inteiro é julgado pelas águas do dilúvio. Eu não sei quantas pessoas foram condenadas. Eu só sei que durante 120 anos, aquela trombeta foi tocada por Noé. Aquele velho Noé com a sua família louca. Talvez o vizinho ali de 200, 300 metros de tantas outras famílias. Aquele louco que à medida que foi construindo a sua arca, foi ter que ir abandonando o seu trabalho, ter que ir abandonando a sua empresa e ter que ir se dedicando um pouquinho mais, empobrecendo um pouquinho mais para fazer a sua arca. E talvez muitas pessoas inteligentes, pessoas moderadas, pessoas ponderadas, ao ver a atitude daquele louco velho Noé, fazendo uma arca num deserto que sequer chovia, nunca choveu até então. Noé, por que você está fazendo com a sua família, Noé? O que você está fazendo com seus filhos, Noé? O que você está fazendo? Você ficou louco com essa arca? Você está com essa cabeça sua nesse lugar? E a atitude de Noé era uma trombeta, uma sirene, dizendo para as pessoas que Deus estava julgando aquela ação deles, a vida imorais que eles viviam. E porque nada acontecia, e nada aconteceu com eles durante 120 anos, eles pensavam que estava tudo certo. É isso que acontece. Deus vem julgou Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu e destruiu 2 cidades e muitas outras cidades perto de Sodoma e Gomorra que vivia práticas condenáveis diante de Deus, em que aquilo chegou a um patamar que Deus não suportou e Deus julgou aquilo. Como aconteceu também no Egito,
aconteceu com o próprio povo de Israel, que Deus os colocou para ser escravas de outras nações. Considerai a severidade de Deus. Jesus também, em muitas vezes, lá no Novo Testamento, ele foi severo. Ele entrou naquele templo e não aceitou que a vida espiritual fosse substituída por barganhas. Ele chutou aquelas mesas dos cambistas. Ele denunciou aqueles falsos profetas, os sacerdotes, a vida errada dos sacerdotes. Ele condenou a atitude religiosa dos seus contemporâneos, como do jovem rico, daquele outro que subiu no templo para orar. Ele condenou a atitude dos sacerdotes. Jesus não é esse bonachão, esse Papai Noel, que não tem critério, que não tem vontade. Ananias e Safira morreram na presença do Senhor. E a Bíblia fala, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que não é sem razão que entre nós, a igreja, existem tantos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, por serem negligentes com a sua vida espiritual. Mas olhando para o futuro, meus amados irmãos, e tendo em vista o que está acontecendo com o coronavírus, o que nos aguarda não são tempos fáceis. Eu gostaria muito de estar aqui nessa noite e ser mais uma voz, entre tantas outras vozes, para dizer para vocês assim: fique tranquilo, vai tudo melhorar, nós vamos ficar cada dia melhores, vocês vão prosperar, as coisas vão ficar boas no mundo. Infelizmente, ao olhar as profecias bíblicas a respeito do fim, e quanto mais nós vamos nos aproximando da vinda de Jesus, é como aquela mulher que está para dar à luz. O seu corpo começa a reagir àquela criança que está dentro do seu útero. E à medida que o tempo vai passando, ela vai conhecendo as contrações. O seu corpo vai dando a ela sinais de que o menino vai vir, que o menino vai ser trazido ao mundo. E à medida que vai chegando próximo do parto, do dia da criança nascer, as contrações vão ficando mais severas, mais fortes e mais continuadas. Uma vai ficando mais próximas da outra. E quando nós olhamos para as profecias bíblicas, Jesus nos alerta. E também o próprio Velho Testamento, lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Jeremias, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz assim: a respeito de um dia que está por vir. Isso foi profetizado antes de Jesus, cerca de 700 anos a 800 anos antes de Cristo. Provavelmente entre 500 a 600 anos antes de Cristo, para ser mais exato. Como será terrível aquele dia! Será um dia sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, embora ele será salvo. Deus fala aqui por boca de Jeremias, profetizando a respeito de um futuro que estava por vir e que seria chamado tempo da angústia de Jacó. Esse tempo, essa mesma palavra, Jesus fala em Mateus 24, versículo 6, quando Jesus vai falar a respeito do fim dos tempos. O texto que é bem longo, mas eu quero só aproveitar dois versículos. A partir do versículo 4, Jesus diz assim: Jesus respondeu a respeito do fim dos tempos. No versículo 3 você vai ver: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Tempo de engano. Que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será início das dores.
Jesus estava dizendo a respeito, porque sempre tivemos terremotos, sempre tivemos fomes e sempre tivemos guerras, mas quando estivermos aproximando o tempo do fim, estas coisas seriam mais profundas e mais intensas. Marcos capítulo 13, versículo 19. Marcos capítulo 13, versículo 19, diz assim. Versículo 19, para começar aqui do versículo 8. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais. Para a igreja que está falando. Você será entregue nos tribunais. Você será entregue nos tribunais para dar testemunho da sua fé. Versículo 12. Irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará com seu pai e seu filho. Que tempos difíceis em que os amores mais profundos, as relações mais profundas, serão destruídas pela falta de amor, e que a fé será difícil de ser vivida, que o próprio pai vai entregar o seu filho, e o próprio filho vai entregar o seu pai. Versículo 17. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve, dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Por favor, preste atenção. Jesus está dizendo, e nós sabemos que sempre houve tribulação, aqui e ali ao longo da vida. 6 milhões de judeus morreram. Países morreram de fome, como a Somália há muitos anos atrás. Como ainda hoje países africanos. Mas Jesus está dizendo de um tempo ainda mais difícil. Nunca houve na história da humanidade. E Jesus chama esses dias da grande tribulação. E ele vai dizer também que esses dias, se esses dias não fossem abreviados, nem mesmo os eleitos se salvariam. Eu fico vendo hoje a nossa pobreza espiritual. E fico pensando se quando esses dias começarem a vir, o que será? Será como aquela linguagem de crentes antigos, em que Deus vai balançar as árvores, e tudo que não é fruto, e tudo que está seco, e tudo que não tem vida vai cair, e vai permanecer apenas aquilo que é fruto verdadeiro. Muitas pessoas não têm levado a sua fé a sério, têm brincado com a sua espiritualidade. São pessoas que não oram mais, não jejuam mais, não frequentam mais comunidade, não frequentam mais igreja, questiona Deus, questiona a Bíblia, questiona os apóstolos bíblicos, questiona todos e todos, questiona por que Deus deixou Adão comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Deus sabia, por que Deus não interveio? Questiona o juízo de Deus. Deus jamais vai perguntar para você e para mim ou para qualquer pessoa o que é que ele tem que fazer com o planeta dele, com o mundo dele, como é que ele tem que salvar. Deus é soberano, nós não sabemos sequer onde está o nosso umbigo. E nós questionamos a Deus. Pessoas dizendo que Deus não existe. Pessoas brincando com Jesus, levando Jesus para os carnavais e colocando Jesus como se fosse um palhaço. O mundo está vivendo uma vida tão terrível. Os nossos conceitos pós-modernos, em que não há verdade, em que não existem coisas absolutas. Nós estamos negligenciando o amor, perdendo a fé, perdendo tudo. E nós nem começamos ainda a grande tribulação. Nós nem estamos perto. Estamos apenas vendo alguns sinais, como que uma nuvenzinha lá longe, distante, tímida, anunciando que vai vir um temporal, mas esse coronavírus é apenas uma mãozinha tímida no horizonte, porque virão dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo, que nos últimos dias serão dias difíceis. Irmãos, e se a Bíblia está dizendo que serão dias difíceis, como jamais houve em toda a história, você pode ter certeza que serão dias difíceis. Muitos não suportarão. Muitos negarão a fé. Muitos se perderão. Serão dias terríveis, esses dias
do juízo, esses dias da grande tribulação que está para surgir a qualquer momento. Em qualquer momento da nossa história. Pode acontecer daqui uma semana ou daqui 10 anos, mas haverá um tempo em que essas coisas acontecerão. E o livro do Apocalipse descreve que esses serão dias tão difíceis que os homens procurarão a morte e não vai encontrar. Profecias bíblicas dizem de rios que serão contaminados, que a terça parte dos rios de águas potáveis serão contaminados, que o mar receberá um impacto tão tremendo, tão profundo, que metade, um terço das embarcações e de tudo que envolve a vida marítima serão tocados e serão danificados. Teremos sinais no céu, pestilências horrorosas, terríveis. Teremos mortes, mortandades, sofrimentos, um grande e terrível juízo. A Bíblia descreve um ato que os homens trabalharão um mês por causa de um prato de comida, por causa da carestia. Serão tempos difíceis, meus queridos, e sem falar que nós estaremos sendo regidos por uma mão religiosa e política de um homem chamado Anticristo. Que você não faça ideia, que nós não fazemos ideia do que será isso. Por isso eu quero alertar você, para você se despertar, para você se preparar, para você ouvir a buzina e sair desse edifício. Há uma canção antiga que nós cantávamos antigamente, eu sou filho da Assembleia de Deus. Abandone já esse mundo de horror, porque esse proteloso mar vai te naufragar. Esse mundo caminha para o precipício, e nada poderá te salvar, a não ser que você se renda ao Evangelho, a não ser que eu e você nos apeguemos à nossa fé, que a gente coloque lenha nessa fogueira da nossa espiritualidade. Pare com a sua frieza, pare com a sua vida relaxada, pare nesse período que você está tão político, tão política. Irmãos e irmãs, a Bíblia fala que nossos irmãos, tanto Ló como Noé, eles eram confrontados, eles se sentiam angustiados, eles se sentiam, desambientados nos lugares que eles viviam por causa do pecado das nações, do seu povo. Mas hoje, nós estamos tão ambientados, nós gostamos das músicas ímpias. Eu não estou falando de músicas boas, eu estou falando de músicas ímpias, música com mensagens terríveis. As pessoas não fazem mais distinção entre santo e profano. Não existe mais luz e trevas, verdade e mentira, certo e errado, bom e mal. Nós vamos colocando no nosso prato tudo quanto é lixo, e depois, quando nós queremos perceber a presença de Deus, a gente não percebe. A gente não tem força espiritual. Talvez esse coronavírus, esse momento em que você ficou em casa, é tempo de você prestar atenção em você mesmo, de você prestar atenção na sua casa, na sua família, na espiritualidade dos seus filhos, na sua própria espiritualidade, para você se perceber, para você se notar, para você se analisar, para ver se você está em Cristo, se há um fogo dentro do seu coração, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As pessoas sempre perguntam: será que nós vamos passar pela grande tribulação? Eu espero que não passemos, mas eu estou convencido de que passaremos. Estou convencido. Há uma pergunta que foi feita a João, por um dos anciões, lá no livro do Apocalipse. Essas pessoas, João, de vestes brancas, milhares delas, que estão diante do trono de Deus, vestidas de branca, quem são? João respondeu: tu sabes, Senhor, eu não sei quem elas são. Eles disse: essas pessoas são aquelas que vieram da grande tribulação, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que seguiram o Cordeiro por onde quer que eles forem. Espero que o Senhor Jesus nos preserve desse dia terrível que há de vir, mas eu estou convencido de que nós passaremos, que a igreja experimentará sim a grande tribulação. Serão dias difíceis, irmãos. Muitos dos nossos amados irmãos que cantam conosco, que pregam conosco, que falam conosco, que frequentam o nosso prédio, vão perder-se, vão se perder.
por causa da pobreza espiritual que eles estão vivendo nos dias de hoje. O mundo está em pecado. Eu coloquei aqui sobre o que é pecado para a gente terminar. Quero ler para vocês. O que é pecado? Que pecado tem cometido essa geração? Eu não vou nomear especificidade de pecados, aquele pecado específico. Mas eu quero falar da natureza, de como é que nós temos pecado contra Deus, como eu e você e essa sociedade corrompida, esses cantores corrompidos, esses músicos corrompidos e imorais, esses apresentadores corrompidos e imorais, esses políticos corrompidos e imorais, muitos de sacerdotes corrompidos e imorais, essa sociedade que maqueia a verdade por mentira, que louva a mentira. Pecado é a glória de Deus que não é honrada. Pecado é a santidade de Deus que não é reverenciada. Pecado é a grandeza de Deus que não é admirada. Pecado é o poder de Deus que não é louvado. Pecado é a verdade de Deus que não é buscada. Pecado é a beleza de Deus que não é saboreada. Pecado é a sabedoria de Deus que não é estimada. Pecado é a fidelidade de Deus que não é confiada. Pecado são os mandamentos de Deus desobedecidos. Pecado é a ira de Deus não temida. Pecado é a graça de Deus não apreciada. Pecado é a presença de Deus desprezada. Pecado é a pessoa de Deus não amada. O maior de todos os pecados dessa sociedade e desse tempo terrível que nós estamos vivendo é o abandono do amor que deveria estar no nosso coração para com o nosso Deus. Nós tratamos o nosso Deus, nós não estimamos o nosso Deus. Essa sociedade é um lixo, meus amados e minhas amadas irmãs. E quantos de nós temos nos alimentado deles? Eles que nos inspiram a ser pessoas, eles que nos inspiram a ser profissionais, eles que nos inspiram. Está faltando a gente ser um pouquinho mais criterioso com a nossa vida. Nós não pertencemos a este mundo. Jesus voltará. Jesus voltará. Pode ser que ele venha antes da grande tribulação. Eu estou convencido de que não. De acordo com os estudos que eu faço, já ouvi tantas outras pessoas, eu estou convencido de que nós vamos passar pela grande e terrível tribulação. Mas hoje em dia nós não damos conta nem de conviver em casa com os nossos familiares, quanto mais com uma perseguição, com a carestia, com a falta que teremos das coisas, as coisas mais básicas da vida. Comunidade Casa na Rocha, é tempo de se aproximar do Senhor, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de reler a sua Bíblia, é tempo de você tirar a sua Bíblia empoeirada da estante, é tempo de você buscar o Senhor novamente, é tempo de você consagrar a sua vida novamente, é tempo de você ser igreja de Jesus, é tempo de você ser radical contra o pecado, é tempo de arrependimento de práticas erradas, equivocadas, é tempo de sermos melhores homens e melhores mulheres, é tempo de viver na glória e buscar a glória do Senhor. Que o meu e o seu coração possa clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É tempo de buscarmos ao Senhor. Amém. Essa é uma palavra dura de falar, uma palavra dura de ouvir, mas uma palavra necessária, que você precisa ouvir, que as pessoas, seus colegas precisam saber, que esse coronavírus é nada diante daquilo que está por vir. Os dias não serão dias ensolarados. Os dias que estão por vir, infelizmente, serão dias terríveis. E quando vos disser que a paz, 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 eis que vos sobrevirá repentina destruição, disse o apóstolo Paulo em livro de Tessalonicenses. Busque o Senhor, invoque o nome do Senhor, clame ao Senhor, buzina na cabeça dos seus filhos o Evangelho de Jesus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É tempo de clamar ao Senhor. E enquanto Ele não vem, enquanto o Senhor não vem,
Mantenha-se aceso. Mantenha o seu coração aceso na presença do Senhor. Mantenha a sua vida espiritual aquecida. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. Seja igreja genuína. Ame o congregar. Ame o ajuntamento. Porque isso salvará a sua vida quando você precisar de auxílio. Espírito Santo, eu quero te pedir que todos aqueles que ouvirem essa mensagem sejam despertados de alguma maneira. Que a tua palavra nos encontre. Que o Senhor restaure e renove a nossa vida. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. E tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da igreja. Tenha misericórdia desse país. Tenha misericórdia dessa nação. Senhor Jesus, que haja salvação. Que o evangelho do Senhor seja pregado, anunciado. Que a palavra de poder do Senhor possa trazer arrependimento. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Que a bondade de Deus guarde a sua vida. E que a bondade do Senhor possa trazer salvação, libertação, cura e transformação para você, para a sua casa e para a sua família. Nesses dias, ore pelas suas empresas, pela empresa. Ore pelos empresários. Ore pelos comerciantes. Interceda para que Deus dê a eles sabedoria. Para que Deus dê a eles discernimento. Para que Deus possa nos aliviar desses dias que nós estamos vivendo. Peça a Deus instrução. Viva em oração sem cessar, como diz a palavra de Deus. Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Nós vamos cantar algumas canções e que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Exata expressão da imagem do Pai. És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor. Te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, ações de graças pertencem a ti, ó Rei Jesus. Te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, ações de graças pertencem a ti, Jesus. Jesus, Redentor, coroado de glória real, justo juiz,
eterno Elohim, exata expressão da imagem do Pai. És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor. Te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, ações de graça pertencem a ti, ó Rei Jesus. Eu te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, ações de graça pertencem a ti, ó meu Jesus, pertencem a ti, ó meu Senhor, pertencem a ti, ó Jesus, pertencem a ti, o meu louvor, a minha adoração, pertencem a ti, a minha vida, o meu modo de ser, pertencem a ti, o meu amor, eu te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, ações de graça pertencem a ti, Jesus, pertencem a ti.